Janeiro, 5 do mês, se dá a festa de Reis com atrações variadas. A maior da região, já tornou-se tradição na história de Queimadas. Começa cedo do dia, estende-se na noite fria e alegre continua. Três dias depois da festa, como lembrança ainda resta barracas no meio da rua. A primeira vez que eu participei da Festa de Reis, eu tinha mais ou menos de 4 a 5 anos. Eu lembro com muita saudade daquele tempo. Naquela época a gente era feliz e não sabia. Hoje em dia tem gente que se lembra aquele tempo da gente, da Festa de Reis, que a gente se divertia tanto. As coisas evoluíram tanto, e tanto evoluíram, que nós, focalizados mais no presente, até nos esquecemos de muitas coisas do passado. As festas que eu comecei a participar foi na década de 50, quando eu já tinha uns 12, 13 anos, né? Então foram dias de muita expectativa. A noite anterior, eu lembro que eu e minha irmã, nós não dormimos. Fui com a minha mãe, ela segurando na minha mão, e chegamos na rua, já tinha muita gente. Por eu ser muito pequena, eu nem tinha dimensão, né, do que era ainda uma festa. Tudo quanto era bom pra gente, isso era a Festa de Reis. E nós não conhecíamos outra coisa, isso era a Festa de Reis, viu? Os relatos mais antigos que eu escutei nas minhas entrevistas, mais antigas também, é que ela teve início dentro do cemitério. É um cemitério que existia no quarteirão, a gente falando nos dias de hoje. Esse quarteirão é entre as ruas João Barbosa e a rua Sebastião Lucena de Castro. O início do século XX, pessoas do Castanho, do bairro do Castanho, foram trabalhar no Recife e lá viram as estátuas dos Reis Magos, trouxeram, botaram na pequena capela que tinha dentro do cemitério e a partir dali eles passaram a rezar todo dia de Reis. Seu Sebastião Félix era muito religioso e por ter já várias pessoas na cidade que gostavam muito de se reunir, de cantar, fazer aquelas batucadinhas com pandeiro, aí ele resolveu fazer a Festa de Reis. O fato é que essas brincadeiras na rua foi tomando corpo e chegou o momento de superar a reza. Há relatos de que a Festa de Reis da década de 30 era muito concorrida, muito forte, né? E aí vem as décadas de 40, 50, 60, né? E aí a Festa de Reis se tornou a Festa de Reis que nós temos hoje. Agora eu como assisti tudo. 70 anos que eu morava aqui, não é brincadeira não, né, minha filha? E todos os vezes um dia tinha a Festa de Reis. Tinha que começar no dia 5 e no dia 6, 2 dias de festa. 3 horas da tarde, essas estradas já estavam coloridas, com gente passando de filas, descendo da Serra da Laranjeira, em procura para chegar ali pelas 5 horas, a Festa de Rei. E só voltavam no outro dia. Mas era muita gente. Começar lá de bar de Dona Alice, lá embaixo. Tinha um bar de Bio Duarte. E vinha subindo, era tampado de gente até aqui em cima. Era um tropé de gente muito grande, que para a pessoa atravessar dava trabalho. Entrava lá que faltava um fogo no meio da rua. Como atração, tinha os carrosséis, que era uma novidade, né? E esses parques ficavam ali da igreja, no início da rua até a igreja. E tinha as 2 canoas que ficavam ali atrás da igreja. Era mais de João Bernardo, quem tinha as canoas era João Bernardo. As canoas, meu amigo, a gente tinha que botar força nas cordas para puxar assim. Só dava um empurrãozinho para começar, e o resto era na mão. Você fazia calo na mão. Para frear, botava uma tábua que tinha, puxava assim, a bicha freava, no instante. 12 freios já tinha parado. A gente, quando começava a criar gosto, parava. A canoa reinou na Festa de Reis como brinquedo para crianças e para adultos.
Possivelmente esse foi o primeiro brinquedo da festa de Reis e assim ela reinou e ela deu assim esse suporte para que a festa profana fosse se fortalecendo cada vez mais, porque as pessoas iam para a festa e queriam, de certa maneira, alguma diversão, algum brinquedo, alguma diversão para o entretenimento, né? O meu intérprete maior era o pastoril, que talvez hoje ainda tenha. Ficava lá embaixo, na rua João Barbosa da Silva, um caminhão com grades arriadas, só o tablado, um aparelho de som em cima, umas 10 ou 12 garotas juvenis, digamos 6 trajadas de azul, era o cordão azul, e 6 de cordão vermelho, chamava encarnado na época. O cordão azul se apresentava, dançando em cima daquele e cantando, e a gente embaixo aplaudindo, pessoal. Depois ia o cordão encarnado, e o povo ali era quem julgava. Aquele que recebesse mais palmas, esse ficaria com a vitória. E outras atrações eram um bazar, sempre tem um bazar, com muitos objetos, em que eles vendiam um bilhete com um número e depois ia sortear. E o bazar era mais que a gente gostava, porque aquilo a gente jogava, tirava tanto presente, só tu vendo no bazar. Tinha também jogos, eu lembro de um que eu gostava muito, que era aquele jogo que você jogava uma argola na garrafa, aí tinha o prêmio lá, se batesse na garrafa 1, tinha o prêmio 1. O prêmio era um anelzinho daqueles coisas, era um brinquinho, um negócio assim, ou uma bola, qualquer coisa assim. E a gente estava nessa animação, mas só da gente estar aquele grupo, era bom demais. Os alimentos que mais tinham para vender era gelada, né? A famosa gelada, que comia com pão. É suco de coco gelado, aí o povo dizia que era gelo. Pão doce com gelo, comer pão doce com gelo. Tinha também as feiras de frutas, onde muitas vezes a gente se entretia, chupando abacaxi, descascando cana, e assim entretia a noite. Lá tinha pavilhão, nesse tempo era pavilhão, aquelas barracas que tinha antigamente, não era como essas daqui não. Era enfiado botava palmeira, aquelas palmeiras nas barracas, não sabe como é? Ao longo dos anos, essa barraca foi sendo ampliada e as pessoas passaram a chamar de pavilhão. O próprio nome pavilhão já é um nome mais pomposo, né? Era bem maior, mais espaço, com mais comida, com músicas, né? Já era a chegada dos discos de vinil. Tudo isso era o cenário da Festa de Reis das décadas passadas. A difusora, que deu bastante sucesso, foi um item que também foi incrementado à Festa de Reis e que deu muito destaque à festa naquele momento. Tinha uns pavilhões grandes, que era com as difusoras de Milton Ramalho, tem as difusoras de João Bernardo também, e tinha como se fosse uma rádio lá embaixo, lá em Carmelito, era pai de Carmelito, era Zé Bento, quem trabalhava lá era até o pai de Raminha, era seu Vavá. E essa rádio, durante muitos anos, deu muito sucesso na cidade e na Festa de Reis especificamente, porque na Festa de Reis as pessoas vinham e mandavam na difusora, eles colocavam anúncios, colocavam mensagens, recados os jovens, mandavam recados uns para os outros, namorados, né? Você conversa com as pessoas de mais de 50 anos, e eles são unânimes em afirmarem as grandes histórias, as grandes mensagens divulgadas na difusora de Zé Bento. Alguém oferece para Socorro Albuquerque essa música. Eu me lembro que foi a música do... Não foi nem foi aquela que diz assim: partiste e foste cumprir o teu destino, porque eu já estava para ir para o internato, não era para ser freira, era para ir para o internato. E no internato você ia em janeiro e só voltava em julho. Alguém muito especial, a pessoa que já dizia que era especial, né? Quem botava, manda para Socorro Albuquerque e pede que ela não parta. Aí a pessoa já parava lá na frente, eita, primeiro, escutar. Era assim, não existia telefone nem nada nesse tempo, era assim mesmo, era através da comunicação, através de difusora. O forró do chocolate.
Tinha um forró de Geraldo Avelez. Era como se fosse assim um forró do preto e do branco. Geraldo Avelez era mais do branco. O Chocolate já estava dizendo logo tudo, né? Mas eu participava de todos os dois, não queria saber não. Do de Geraldo Avelez, que era do branco, era lá embaixo. Era perto de Orestes. Ali perto... Onde é Carmelita, calçado para ali, por ali, mais para cá um pouco. E o Chocolate muitas vezes era ali no meio da rua. Teve um tempo que fui até aí no clube. Nesse clube do lado da igreja. Teve um tempo eu entrei até... Eu namorava até com Diana, que o pessoal foi pegar a gente lá dentro, a tia dela. Lá a gente se reencontrava aquele pessoal conhecido, conversava um bocado. A festa da gente era essa, rua acima e rua abaixo. Então, onde a gente encontrasse aquela pessoa conhecida, nós parávamos, nós conversávamos, nós sentávamos na calçada da igreja, nós sentávamos em algum batente ali daquelas casas por ali e ficávamos conversando. E a Festa de Reis passou a ter esse viés também, onde as pessoas se confraternizavam, se encontravam no final de ano. Praticamente as festas de final de ano se encerravam com a Festa de Reis. Era um público bastante diversificado, tá certo? De toda Paraíba. Chegava aquelas moças aqui do Cariri, lá em casa. Eu matava peru, matava galinha. Fazia as festas lá em casa também, de comida, minha filha. Tinha festa de reis, quando terminava, ele passava ainda lá em casa. Era jipe, era carro parado, para depois é que pegava de noite e ia embora para casa. E dinheiro para gastar na festa? Aonde a gente ia buscar? A gente trabalhava na agricultura e quando tirava a última espiga de milho, a molecada encostava para apanhar capucho de algodão e vendia, pegava naquele dinheirinho e guardava para a festa de reis. Aquilo ali era sagrado, ninguém mexia. E aí, mamãe dizia, olha, aquela galinha que está com aqueles ovos lá, quando chegar assim em agosto, setembro, é para vocês cuidarem, que é para comprar roupa para ir para a festa de reis. Ó, esses 2 cabritos é para guardar para comprar os sapatos, né? A gente matuto, a gente arrumava um dinheirinho esforçado para gastar na festa de reis. E quando eu vim um dia, aí ali no parque, tinha um parque de diversão do lado da igreja, e tinha uns cabas jogando lá. Eu fui inventar de entrar no jogo, perdi meu dinheiro de 2 tacadas, foi pá, bufo. Eu fiquei doido, chega o sangue se sumiu, perdi o dinheiro, meu Deus, não sabia para onde ia, perdi o tino, não sabia nem onde eu morava mais. Fiquei liso a festa toda e o resto da festa. No primeiro dia, os outros dias, tudo liso, burrando, não tinha dinheiro para comer nem um cachorro quente. Mas o povo de Queimadas sempre teve, e ainda continua, não é? Com aquela tradição de se preparar para ela. E nessa preparação, o cuidado maior é com as vestimentas. É porque uma festa é um ano, você fica esperando ela um ano, né, para poder ir. Aí, quando a gente tinha, assim, os preparativos para ir, nós fazíamos uma roupa, um vestido novo, se preparava e ia. Na década de 50, eu me lembro que ainda foi vestido rodado, meu e da minha irmã. Só que eu era bem magrinha e ela gordinha. Agora os vestidos eram da mesma cor, do mesmo tecido e do mesmo modelo. É um fato curioso também, que hoje não se observa muito isso, talvez até os mais jovens não percebam, mas nas décadas passadas, especificamente década de 70, 80, as pessoas da zona rural do município frequentavam a festa na véspera e as pessoas que moravam na cidade deixavam para ir no dia. Era bem diferenciado isso. Existia uma divisão. Da parte religiosa eu não lembro, porque como a gente morava muito longe e a gente não participava do novenário, né? Já vinha com o foco na festa, né? Porque tinha novena e depois se estendeu em quermesse e essas quermesses viraram a festa de reis, né? Fazia alguma coisa. Aí, inclusive, a porta da igreja quando a gente chegava era fechada, estava tudo fechado. Se limitava a fazer a missa, encerrou e fechava a igreja e pronto. O que quer dizer, já que a festa já que foi criada pela Igreja Católica, a Igreja Católica deveria estar muito mais presente na festa, certamente, né? As pessoas passaram a ver a festa de Reis como uma festa de rua somente. Aí, depois de muito tempo, já na época de Padre Valdir, ele resolveu celebrar missa, não somente na véspera, mas no dia de Reis também, e fazer a procissão ensinada com os 3 reis magos. E o povo ficou mais assim, conhecendo mais a história do porquê da festa.
mas também encerrou, na época dele, somente na procissão com a encenação. Depois que vieram outros sacerdotes que o sucederam, deu continuidade, né? Já criou uma quermesse, já movimentava-se os católicos e a missa, e também a celebração da missa. Nas décadas de 50, 60 e 70, quando se falava em festa de reis, o suspense era muito grande das pessoas por causa de brigas. Nós tivemos, a nível mundial, um momento da história em que existia muito incentivo à questão da violência. Era a questão da honra, a questão do homem, do macho, do homem valente. E isso acontecia não apenas na festa de reis, mas cotidianamente aqui no município. E aí isso foi levado para dentro da festa de reis e passou a ser, vamos dizer assim, uma atração à parte na festa de reis. Evidentemente que as pessoas mais precavidas tinham bastante medo, né, da hora da briga, mas ela iria acontecer com certeza. Os intrigados nunca se encontravam por onde eles coisavam, mas na festa era tanta da gente que eles se encontravam. Aí quando se encontravam, pronto, aí o bicho pegava, era faca, era tiro, era tudo, mas antigamente, né? Teve até numa festa que atiraram em João de Carminho ali também embaixo. João de Carminho era um filho de um agropecuarista aqui do município de Queimadas, que nasceu e se criou na zona rural, no sítio Riacho do Meio. Ele frequentou a Marinha e o Exército. Isso tudo contribuiu para que ele construísse esse personagem de um homem valente, de um homem que não leva desaforo. E aí, João de Carminho, ao chegar na festa de reis, era um suspense, realmente. Qual vai ser a briga de hoje? Vai ser com quem? Aí mamãe dizia muito, cuidado, se ouvir falar em João de Carminho, corre para a igreja para vir-se embora. Aí de repente ia no armário, né? E João de Carminho estava chegando em Queimado na rua. Para quê? Não foi só a gente não, foi gente para todo lado, acho que a festa se acabou ali. Aí pronto, a gente foi embora, não era nem meia-noite ainda, aí mamãe no outro ano já não queria deixar, mas aí deixou e nós íamos, mas não ouvimos mais falar não, sabe? Mas foi uma noite assim uma festa bem atrapalhada nessa noite. Aí também eu tenho um detalhe importante. A última festa que eu fui, a última festa que eu fui de solteira. Mas rapaz, aí eu encontrei o Fernando por lá, né? Não, a gente já se conhecia e tudo, mas aí se encontramos por lá, aí ele ficou meio assim, aí falou assim, essa semana eu vou lá na sua casa. Eu disse, pode ir. Não, diga a seu pai que eu vou lá, vá. Aí saiu um casamento, oxe, 1 ano pra frente nós casou. E a minha festa ainda continua até hoje. A vida da gente era assim. Mas quem não fosse para perfeito não ia também para o céu. A gente vivia aquela festa intensamente, a gente ia para um brinquedo, saía para outro, mas sempre de melhor a melhor. E se divertia que o suor pingava, mas era muito feliz a gente e não sabia, né? Eu trazia tudo de volta se eu pudesse e mostrar ao povo aí como era. E até anunciava como ia ser aí. As futuras gerações, elas têm que trabalhar no sentido de fortalecer a festa de reis, porque é um patrimônio nosso, continua sendo uma festa inquestionavelmente uma das maiores festas de rua da Paraíba, de um valor incrível. O recado que eu deixaria é que os jovens de hoje se interessem para conhecer a história da sua cidade, principalmente a festa de reis, que é o que marca a nossa cidade em termos de diversão, não é? Que elas não abandonem essa cultura, elas levem isso para os seus filhos, para as futuras gerações. Que uma cidade sem história, sem memória, não existe cidade, não existe história.